Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje trazemos o tema a gravidez para o nosso podcast Papai é Bem. É um tema complexo e vivido de diversas formas e pesos emocionais. Desde o planeamento da gravidez, à concepção, o período de 9 meses que muitas vezes assemelha a uma viagem de montanha-russa até o momento de dar à luz. E é aqui que a vida conhecida até o momento muda. A mulher passa a ser mãe-mulher, o homem passa a ser homem-pai. Agora, como pais, há uma nova descoberta a ser feita e explorada. Um caminho nem sempre fácil, mas certamente enriquecedor. Para nos ajudar a abordar alguns assuntos sobre o tema, convidamos a doutora Maria José Monteiro, médica especialista em ginecologia, obstetrícia e estética íntima. Poderão ficar a saber um pouco mais sobre o trabalho da doutora Maria José Monteiro na sua conta de Instagram, doutora.mariajosemonteiro. Hoje cruzamos experiências. Para isso convidamos Vânia Sofia Martins, tem 36 anos e é natural de Guimarães. Apresenta-se como mãe, filha, irmã, namorada e um ser individual pelo meio, palavras da própria. Trabalha como designer de moda há vários anos, com experiências diversas. Já se apresentou no Portugal Fashion com marca própria, criou para a Zara Man e para tantas outras marcas nacionais. Faz consultoria, produção de moda e styling. A Vânia dará aqui o seu testemunho, a sua experiência única, individual, como qualquer outro ser. Posto isto, já estão apresentadas, se calhar vamos colocar aqui a questão inicial. Ansiedades quando queremos, homem e mulher, querem engravidar. Quais são as questões, e aqui a doutora Maria José, que levam ao consultório? Principalmente questionam-se sempre sobre a fertilidade, não é? Será que sou fértil? Será que não sou? Muitas vezes as mulheres põem, se calhar historicamente, mais o cunho ou um stamp quase de alguma pressão em cima delas e da sua própria capacidade reprodutiva, quando é sempre importante incluirmos o casal no estudo, isto quando temos algum tipo de infertilidade, e principalmente perceberem o que é que precisam fazer em termos de suplementos, em termos de avaliação de análises, se precisam de fazer alguma coisa, se precisam de fazer vacinação, se têm de ter algum cuidado especial até no período periconcepcional, e isso é um motivo que procura muitas vezes e que devem procurar as senhoras a consulta pré-concepção. Muitas delas fazem uma consulta pré-concepção, costumo-lhes dizer, quando elas me aparecem já no primeiro trimestre da gravidez, fizeram uma pré-concepção só com elas próprias. Pronto, que é o que não se deve fazer, não é? Claro, e diz-me uma coisa, quais são as ansiedades que levam a consultório? Porque aqui uma coisa é quando já aparecem grávidas, não é? Outra questão é muitas vezes, e aqui a parte sexual, que é mães, pais, casais que estão numa expectativa de engravidar e muitas vezes o caminho não é fácil. Que é que aqui, e aqui a parte sexual, não é? Às vezes há aqui alguns ritmos, que é pôr as pernas para cima, a posição X, a posição Y. Chegam-te com estes assuntos a consultório, doutora? Com a posição nem tanto, mas perguntou muitas vezes em relação ao período fértil, ou seja, e muitas vezes o casal acaba por ficar de tal maneira pressionado no objetivo final, não é, que é obter uma gravidez, que acabam quase por ter umas relações sexuais por calendário, e o que leva também às vezes a algum impacto em termos da vida de relacionamento daquele casal. Portanto, marcam na agenda, não é? Quase ok, então estamos aqui no 14º dia, pode ser hoje. Sim, mas muitas das aplicações dizem que o período fértil é dali a ali, portanto... Ok. Vânia, passo-te aqui a palavra, queres falar um bocadinho um pouco da tua experiência? Então, eu fui mãe por acidente, por isso eu não me preparei minimamente, nem tive uma consulta de pré-concepção. Foi tudo um bocadinho às 3 pancadas, mas acabou por correr muito bem. Eu acho que se me tivesse preparado melhor, a coisa não teria corrido tão bem. Tive aulas de preparação de parto e devo dizer, isto na minha experiência, que nós nunca estamos preparados para o que aí vem. Nunca. Nada nos prepara e depois cada pessoa tem a sua forma de ser, a sua forma de estar, e todos os receios, aliás, que eu tinha, os maiores receios que eu tinha eram relativamente ao parto, os meus principalmente. Isso é o mínimo. Depois de passar pelo parto, isso é o menor dos nossos problemas. Mas sim, a responsabilidade
está inerente a educar uma criança. Por isso, é por aí. Quanto à sexualidade no que toca ao pré-parto, eu tive muita vontade. Acho que até é comum, pelos vistos, isso acontecer. E nós conseguimos fazer até o nosso texto mesmo, mais ou menos, porque depois eu já me senti incomodada. Já não havia forma de estar, porque era difícil, mas quase isso mesmo, por amor de Deus. Então, aqui é que depois já começa a haver, mesmo de parte a parte, alguma sensibilidade para não querer magoar, o que é um erro, já sabemos de antemão que não magoar a criança, não é? Mas, quer da parte do pai, quer da parte da mãe, havia sempre esse receio de, mas esta é tão grande, se calhar vai fazer algum mal, por isso é melhor não fazermos. Mas, muita vontade, sem dúvida nenhuma, a coisa muda depois do parto. Doutora Maria José, chegam com estes preconceitos à consulta, quer dizer, ai meu Deus, esta posição, ainda estamos aqui nesta fase? Sim, sim, é muito frequente e obviamente que a relação sexual na gravidez é uma gravidez de baixo risco, obviamente, não é? Existem situações em que nós somos os primeiros a contraindicar ou a dizer que o casal não deve ter relações sexuais, nomeadamente com penetração vaginal. Numa gravidez de baixo risco não tem qualquer problema, obviamente que é importante aquilo que a Vânia referiu, que é o sentir-se confortável e cada casal se sentir confortável na relação que tem, e há sempre espaço, mas não seja para intimidade, para carinhos, e às vezes usar um bocadinho de imaginação, principalmente quando temos uma gravidez de termo, em que a barriga sem dúvida que faz algum tipo de limitação, digamos, algumas posições, criatividade. Doutora Maria José, falou aqui no que diz respeito a quando estamos numa gravidez de risco. Isto tem aqui outro tipo de implicações e certamente tem implicações no que diz respeito à relação íntima do casal, quer dizer, porque de certa forma a mulher está ali como incubadora de uma criança, não é? E o homem, por muito que tente ajudar, muitas vezes está à margem do que se está a passar, por muito que queira estar por dentro desta fase. Muitas vezes chegam à consulta com este tipo de preocupação. Como é que pode ser resolvido? Se quer deixar aqui algum tipo de deixa, de incentivo, algum tipo de ajuda? Olha, eu acho que principalmente quando nós contraindicamos, ou por algum motivo, muitas vezes ou pela placenta estar baixa, ou por termos alguma ameaça de parto pré-termo, não é? Alguma coisa que contraindique realmente e que temos de dizer ao casal, olha, neste momento é melhor não terem relações sexuais. Normalmente o marido também tem, e o companheiro, tem um envolvimento, uma compreensão, não é? Porque estão os dois, no fundo, a trabalhar para um objetivo comum, por mais que seja a mulher, obviamente, ter a gravidez e ter o bebê dentro da sua barriga, dentro do seu útero. Normalmente os companheiros têm uma atitude de muito apoio e muito suporte, e muitas vezes são eles mesmos a dizer não, é não até ao fim. Porque também acontece nós estarmos a dizer, muitas vezes até às 37 semanas, não se pode fazer nada, e depois a partir dali começamos a dizer o contrário, tipo, namorem, andem, caminhem à vontade. E muitas vezes aí são os maridos a dizer, tenho algum receio. Pronto, e temos aí que desmistificar um bocadinho. Ok, então vamos aproveitar este espaço para desmistificar. Porquê que é pedido aqui às 37 semanas para que namorem um pouco mais e, portanto, alguns ficam com receio, alguns companheiros, outros nem por isso. As mulheres muitas vezes já não estão para aí viradas, porque já não se conseguem virar de forma alguma. Portanto, aqui vamos desmistificar ou esclarecer aqui o nosso público. Doutora. A verdade é que muitas vezes nós dizemos isto ao casal, um bocadinho na brincadeira, um bocadinho sem ser, porque realmente quando chega uma gravidez de termo, né, com o tempo todo, como nós chamamos, a partir das 37 semanas, no fundo o bebê pode nascer e o expectável e o ideal é que a mulher entre espontaneamente em trabalho de parto para evitarmos depois as induções de trabalho de parto nas gravidezes prolongadas. E o que sabemos é que a relação sexual não só por libertar a ocitocina e, portanto, liberta e estimula alguma contratilidade uterina, mas o próprio esperma tem prostaglandinas, que estimulam também a contração uterina e a maturação do colo. Portanto, acaba por facilitar ou ir ajudando no amadurecimento cervical. Prontos, e na probabilidade, digamos, de entrar espontaneamente em trabalho de parto. Obviamente que é preciso que haja
vontade das duas partes, é muito preciso que haja não é? Que o casal se sinta à vontade e se sinta confortável com as relações sexuais numa gravidez de termo. Vânia, sempre te sentiste à vontade, ou como estava a dizer há pouco, muitas vezes chegou ali a um ponto em que já não tinhas posição para, para dar em grandes brincadeiras sexuais? Sim, eu acho que também depende muito da pessoa com quem estamos, atenção. Porque eu também me sentia muito à vontade, não é? Alguém com quem eu já tinha imensa vontade e muita complicidade. E então, e era curioso, porque eu falo por mim, mulher, nós sentimos o nosso corpo, de certa forma, a deformar-se quase. E eu falo na qualidade de mulher, não de mãe. Mas é quase um alienígena que está aqui a nascer, não é? E quando é tudo estranho. Por mais que nos obriguem a ver a coisa como só tudo bonito, é tudo muito estranho para nós. E então, até para nós, não temos ciúme, a pessoa com quem estamos, temos desejo, é estranho, até isso. Mas a verdade é que tantas hormonas ali a mexer, tanta coisa ali a mexer, que eu acho que nós nem conseguimos pensar nisso a certa altura. É tanto desejo, e acho que, se calhar, melhor que ninguém, a doutora Maria já consegue explicar isso, que, de facto, as coisas conseguem fluir muito bem. Como lhe disse, Cláudia, e eu parei a certa altura porque tinha a placenta muito baixa já, e no meu caso era porque, de facto, queria antecipar algo que não deveria ser antecipado. E então, mas aliado a isso, também já havia assim todo um transtorno e tinha que haver uma criatividade extra, mas, mas tudo bem, sim. Falaste aqui de um ponto que é bastante interessante, que é a questão de ser mulher. Houve aqui um período em que tu te deixaste de sentir mulher e só estavas ali para conceber. Foi muito complicado para mim estar grávida, porque eu não queria estar grávida, eu não queria ter filho, eu vi aquilo como uma oportunidade e muito pai da minha filha que convenceu-me a ter, e ainda bem que tive, sem dúvida nenhuma, mas na altura não queria, eu estava que não estava preparada para ser mãe, acho que ninguém está, muito sinceramente, e acho que há pessoas que têm o dom, naturalmente, e acho que há pessoas que estão mais dedicadas a outras coisas, acho que há pessoas para tudo e acabou. No meu caso, era tudo estranho. Eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava de ter uma vida normal, eu tive que parar com tudo. É mesmo assim, eu não preciso estar com dores, é verdade. Eu tive que parar com tudo, de repente, em prol de uma coisa que eu nem sei, e tenho que dedicar toda a minha vida supostamente, e agora é tudo só sobre ela, e agora como é que vai ser? Então e depois nós temos uma série de pessoas à nossa volta que estão tudo maravilhoso. Não é nada, não é nada, não é nada. É assustador, chega a ser assustador. A forma como o nosso corpo fica, há uma série de receios que nos vão acompanhar a certa altura de pensar voltou ao normal. Normal. Isso, há outra coisa que me aconteceu também já no parto, foi uma situação um bocado estranha, mas que agora se começa a falar, que na altura não se falava assim tanto, mas houve imensa gente a ter que me pôr uma mão nas minhas partes baixas para perceber a dilatação, mas várias pessoas diferentes. E da altura eu acho que aquilo é normal, não é? Isso, está tanta gente no sítio do parto, está tudo. Mas é um momento tão difícil e de repente ter de partilhar desta forma e o meu corpo ser só um objeto naquela altura é muito complicado. Tu sentiste que o teu corpo era um objeto, portanto, resumindo aquilo que tu disseste, foi assim que tu te deixaste, porquê? Porque todos os teus vícios, ou os teus prazeres, por assim dizer, tiveram que ser afastados. Naturalmente, e ainda bem que consegui fazer isto, comecei a ter outros tipos de prazer. Acabámos por substituir prazer que tínhamos, eu falo por mim, obviamente, não é? Porque eu estava a dar com a coisa da emoção. E eu pensei, não, vamos tentar contornar isto de alguma forma. E eu próprio também me fui esclarecer melhor sobre as hormonas. Na altura fui com o meu companheiro, que foi ótimo, porque eles não têm noção nenhuma, de nós, quanto mais eles, sobre como isto altera o nosso humor, como isto faz com que nós sejamos tão sensíveis e tão suscetíveis. Até isso, nós tivemos a compreensão de quem está connosco, é muito mais fácil levar a gravidez. E quando não temos, ainda nos sentimos pior. Porque há muita coisa ali a mexer, muitas hormonas. É difícil. Doutora Maria José, este testemunho é ouvido
também certamente em consultório, que é as mulheres, muitos que têm o vício do tabaco, portanto, que têm que deixar de fumar ou são aconselhadas a deixar de fumar, o álcool. Há aqui, sente-se uma frustração em consultório, sobretudo quando existem gravidezes, que foi o caso da Vânia, inesperadas, não planeadas, por assim dizer. Sim, claro. Quer dizer, quando as senhoras fazem e têm uma avaliação pré-concepcional, nós aí tentamos gerir esse tipo de situações que são modificáveis e que nós sabemos que são fatores de risco e que importantes numa gravidez, previamente a uma gravidez, não é? Para tentarmos melhorar, já tocamos, e melhorar o sucesso obstétrico. Quando já temos a senhora grávida, obviamente que o aconselhamento que nós temos que dar é para suspender, quer o consumo de álcool, quer o consumo de tabaco, não existe outro aconselhamento possível sequer a ser dado. E muitas vezes existe sempre a resposta do mas eu fico muito estressada. Não é desculpa, porque não há stress que compense o risco associado ao fumo de um cigarro ou ao consumo de álcool na gravidez. E obviamente que para uma mulher que se calhar não estava a planear uma gravidez, sente-se a ter que fazer sacrifícios ou ter que fazer escolhas que até então não tinha que fazer em prol de um pequeno ser, não é? que ainda não conheceu e que está em crescimento e sem dúvida que passa a ser um ser que necessita toda a nossa atenção e toda a nossa vida passa a gerir um bocadinho e a rodar à volta dos nossos filhos, sem dúvida. Mas nós não deixamos de ser pessoas, de todo. E aliás, isso é um que se constrói a partir do parto. Há tempo para tudo, de formas diferentes, mas tudo se faz na mesma. Eu não deixei de viver, eu não deixei de ter carreira, eu não deixei de... E aliás sou mãe, semana sim, semana não, e faço as minhas coisas mesmo, tudo se faz. Por isso, ainda bem que isso aconteceu. Vânia, mas deixa-me esclarecer aqui um ponto. Tu respeitaste aquilo que te foi solicitado, não é? Aquilo que te foi aconselhado. Portanto, deixaste de fumar, deixaste de beber de álcool, tudo. Portanto, Sim, mas sim, sentiste sim. que isso causou frustração, que essa mudança repentina te causou frustração como mulher e como ser individual? Cláudia, mas é isso, causou porque eu não estava preparada para isso, sabe? Porque eu não estava preparada para ser mãe. Se eu estivesse, automaticamente, eu acho que já iria. O teu mindset estaria para aí. Sim, exatamente. O meu mãe viraria o meu mindset para aí. Como não, então eu tive que ser eu aqui a alterar o mindset, a lidar com a minha frustração, mas a coisa faz. Tudo faz. Claro que sim. Doutora Maria José, aproveito porque estamos a lidar aqui com questões também psicológicas, não é? Portanto, estamos questões físicas, emocionais, psicológicas. Já sentiu aqui necessidade de encaminhar alguém para uma terapia no sentido de apoio, porque fala-se cada vez mais, que é um assunto que não era muito falado, de depressão pós-parto. Já teve aqui algum caso do género? Qual é o procedimento? Sim, claro que bem, na gravidez existe uma mudança importante na nossa imagem corporal, não é? E há mulheres que lidam muito bem com isso e passam na gravidez realmente com um pregnancy glow, como se costuma dizer, e lidam muito bem. E há outras mulheres que realmente lidam mal com toda a mudança em termos corporal, que pode haver estrias, o pelo, o acne, o aumento do volume, não é? Mas não seja o volume abdominal que se ganha. E há situações que sim, começamos a ver que há alguma dificuldade em lidar com essas alterações e que pode ser necessário encaminhar ou para a psicologia ou até mesmo para um colega da psiquiatria se for o caso, mas muitas vezes com a psicoterapia ajuda. Também temos senhoras, e é verdade que às vezes existem, e como algumas alterações ou algumas, podemos chamar-lhes traumas relacionados com partos anteriores, por exemplo, e em que é importante desmistificarmos alguns medos, alguns receios que possam ter em relação a uma nova gravidez, a um novo parto, um novo processo, muitas vezes de internamento, obviamente muitas vezes exames ginecológicos e de toques vaginais para avaliar a dilatação, para avaliar a progressão do trabalho de parto e que temos que desmistificar e que temos que tentar partilhar com elas que estamos todos, no fundo, a trabalhar para um bem comum, que é para termos no fim uma mãe e um bebê saudáveis e bem. Sim, e para que aquele momento e que aquela fase da vida não seja um trauma e que seja vista com naturalidade. Sem dúvida, fala-se muito de violência obstétrica e não digo que não haja práticas que se praticassem há anos e que sejam válidas
na atualidade não são, mas acho que também é importante para as mulheres terem confiança na equipa obstétrica que as cuida e que está com elas presentes no trabalho de parto e que tenham presente que nós temos todo o interesse em que corra tudo bem e chegarmos ao fim e termos uma mãe, um bebê e um pai, obviamente, felizes e saudáveis. Vamos entrar aqui, se calhar, noutra fase, que é o pós-parto. E aqui há várias questões, portanto, daquilo que é, tudo muda, portanto, conforme as experiências que já vêm ao longo deste período, destes 9 meses, e contando que todo o percurso é feito de forma regular, normal, o pós-parto. Quais são as questões que entram mais em consultório? Quais são os receios? E aqui também sexualmente falando. A quarentena deverá ser respeitada, não deverá ser respeitada? Há muitas mulheres que defendem, outras que não querem a quarentena e estão ansiosas para voltar à vida sexual. Doutora Maria José, aqui cuidados que são essenciais e que devem ser respeitados. Ora, isto vai depender sempre muito da via de parto, não é? Imagina que é um parto vaginal, sem nenhum auxílio, sem nenhuma lesão do períneo, portanto, sem nenhuma laceração, sem nenhuma necessidade de sutura. As senhoras, até passado uma semana, quando se sentirem confortáveis, podem retomar a sua vida sexual. Agora, se houver necessidade de alguma sutura, ou se houver uma cesariana, portanto, no fundo, uma cicatriz uterina, é necessário aí que haja realmente que não retomem as relações sexuais, normalmente 4 a 6 semanas pós-parto. E estas 4 a 6 semanas são muito variáveis, não é? De casal para casal. A verdade é que há uma grande porcentagem de mulheres que nos chegam à consulta de revisão puerperal, que normalmente é por esta altura, que não só ainda não iniciaram a vida sexual, como nem sequer manifestam vontade de iniciar. Isso é válido e tem que ser respeitado, e cada casal tem que ir a seu próprio tempo, porque é um período particular para o casal, é um período muito particular para a mulher, quer seja pela mudança hormonal, pelo declínio hormonal, quer seja pela própria privação de sono, pelo cansaço, pela pressão de ter um novo ser em que nós somos tudo para eles, não é? Sem nós eles não sobrevivem, portanto é uma pressão grande para um casal que tem novos papéis como pais e deixam de ser só marido e mulher e passam a ser pai e mãe, e isso é uma coisa que tem que se adaptar e que requer o seu tempo para reconstruir novamente esta nova dinâmica familiar. Requer tempo, não é? Acho que é importante sublinhar isso. Porque cada um de nós tem as suas necessidades fisiológicas, mas as questões emocionais, físicas aqui são preponderantes para que a evolução seja saudável e positiva. Vânia, fala-nos do teu caso, sei que estás à vontade para isso. Como é que te sentiste no pós-parto? Foi um bocadinho frustrante, porque eu podia à vontade. E então eu lembro que, passado um tempo, eu estava perguntando se eu teria algum problema, se teria frígida. Nem sabia bem o que isso queria dizer na altura, sinceramente. Daí eu fui a tentar perceber, e foi misterioso, porque ela disse: então está-me a dizer que teve a sua filha há alguns meses, está a trabalhar, está a estudar ao mesmo tempo. Não é que para a mulher é normal que não tenha tanta vontade como tinha, é normal. Só que quando as pessoas à volta não se sentem que é normal e nos imputam isso, nós começamos a sentir que não é? Não estamos esclarecidos com isso. E ainda bem que eu fui esclarecer, e ainda bem que tive o parecer médico de alguém que me disse: não, isto é normal. Calma, desse tempo, mas também faça, não se... Foi a opinião dela e eu entendo perfeitamente porque é que ela disse isso. Ela não se acomode, porque efetivamente acomodar leva a um estar em que não se está bem nem se está mal, está simplesmente. E depois acaba por fluir completamente, eu acho, seguir por aí. Mas sim, eu deixei de ter vontade completamente, muito cansaço, muita privação de sono. Eu tive parto natural, por isso tudo aqui em baixo me fazia muita impressão. Eu levei 32 pontos, por isso sim, foi difícil. Eu achava que iria ser muito complicado voltar a estar à vontade, porque eu durante um ano, até ir à casa de banho, eu ter dores.
só passado um ano é que eu começo a estar e a sentir melhor na minha pele, mesmo fisicamente também. E isso também já pesava, porque na altura já não havia um ser aqui dentro, não é? Mas havia toda uma formação corporal. Então eu tive que aceitar isso e, para além de aceitar, ver que também tinha que mudar tempo e que as coisas iriam naturalmente voltar lá. Não é tão fácil para outras pessoas perceber, mas chega uma altura em que eu tenho que viver bem comigo. Por isso. Vânia, diz-me uma coisa, como é que foi aqui, porque isto é importante, isto não é uma relação sozinha, não é? Portanto, unilateral. Como é que foi aqui o trabalho com o teu parceiro na altura? Trabalho com Da comunicação, porque isto no pós-parto. Foi ótimo, foi ótimo, porque eu tive a sorte de estar com alguém que era extremamente compreensivo, e que me auxiliava em tudo. Só que, naturalmente, e tal como eu, também tinha as suas dúvidas, e por isso nós tratávamos de esclarecer, até mesmo hormonalmente. Eu lembro que nós fizemos os dois um workshop, e em que foi muito bom eu não saber disso. E eles disseram os pais, não se esqueçam que esta ambivalência, se assim podemos chamar, das hormonas, não termina quando há o parto. Tudo isto continua depois durante a amamentação, porque há ali hormonas ainda segregadas. Eu não fazia a menor ideia, nem os pais faziam a menor ideia. E isto é bom, porque eles não têm essa noção, nós não temos, vamos tendo cada vez mais, mas às vezes explicar isto a outras pessoas é muito complicado. Às vezes só mesmo sendo médicos ou pessoas, ou em workshops, é que se vão desmistificando alguns mitos. Doutora Maria José, chegam estas ansiedades a consultório? Muitas, sim. Acho que a consulta Muitas! não, acho que a consulta puerperal, e eu também já fui mãe e sei, realmente é uma fase, e mesmo sendo obstetra, ninguém nos prepara para um pós-parto, não há, ninguém nos prepara, é todo um mundo realmente de emoção, é todo um mundo de privação de sono, é toda uma adaptação enorme do casal, da família, de toda a gente, e a consulta de revisão puerperal, e essa consulta que é mais ou menos um mês pós-parto, acho que é de extrema importância, mas não seja para tranquilizar às vezes o casal e dizer é normal vocês sentirem-se assim, vai melhorar. Dar-lhes algumas dicas, dar-lhes confiança de que está tudo bem, cicatrização já está bem, está feita, podem sentir-se à vontade, usem lubrificantes, muitas vezes as mulheres sentem secura vaginal associada, principalmente quando amamentam, e isso é algo que depois pode impedir, porque depois pode provocar dor na relação sexual e vai fazer com que elas se retraiam e tenham medo a seguir de ter novamente relações. Portanto, se calhar apostar na intimidade, apostar nos carinhos, apostar no uso de lubrificante nas primeiras relações sexuais após o parto, porque vai facilitar, vai fazer com que a mulher se sinta mais confiante, que não sinta tanto medo em reiniciar, porque eu sinto que as senhoras têm muitas vezes medo da dor. E está tudo bem, mas não me vai doer. E acho que é importante a gente tranquilizá-las, e é uma consulta que é importante para nós dizermos é normal estar assim, é normal e vai melhorar, vai passar. Vânia, diz-me uma coisa, quais foram os teus truques aí em casa? Ou quando é que tu sentiste, duas questões, quais foram os teus truques e quando tu te sentiste confortável, quando voltaste à tua rotina sexual, disseste, pronto, já estamos mais encaminhados, já estamos mais confortáveis neste papel de pais, já estamos mais ambientados e voltamos à nossa vida sexual. Quando é que sentiste que isso aconteceu? Quando comecei a tratar de mim. Porque foi isso que eu senti. Eu saí de mim e eu fiquei sem perceber tudo o que estava a acontecer à minha volta, comigo. Então, a certa altura, quando eu começo a tratar de mim, e quando eu digo tratar de mim, não é tratar só do meu corpo, mas também, claro, não é? Fisicamente, mas começar a trabalhar outra vez, começar a minha rotina outra vez, começar a sentir-me ser individual no meio de tudo, mulher, tudo era normal, e que não era por ser mãe que as coisas tinham mudado. Mas estou a fazer aqui para perceber que até era engraçado, porque quase que se parecia que estava virgem outra vez. Sim, é muito engraçado, mas depois disso, sim, foi uma coisa que eu notei, é que nós ficamos, ou seja, estou a generalizar, mas porque eu ouvi dizer, ficamos mais secas. E então
sem dúvida que depois tem que haver mais uso lubrificante, não é? A partir daí. Mas não tem que haver, a coisa começa naturalmente outra vez. Portanto, sentiste que gradualmente foste ganhando confiança, um com o outro foram ganhando confiança. Isso é ótimo. A partir do momento em que eu ganhei confiança, ele também ganhou confiança. E então foi um trabalho mútuo, sabes, Cláudia? Foi um trabalho dos dois. E ele aceitou e depois lá está. Ele aceitou e sabia que estava a ser difícil para mim, teve paciência, entendeu? E quando eu estava à vontade, ele estava lá, sabes? E isso é incrível, da parte do parceiro, ter alguém que compreende que nós não estamos a passar uma boa fase e que precisamos do nosso tempo, foi incrível. É ótimo. Depende muito, sem dúvida, da pessoa com quem estamos. E nesse caso, o meu companheiro, na altura, era uma pessoa incrível, sem dúvida. Que bom. Portanto, consegues, desculpa lá estar aqui a questionar isto, porque os prazos são muito diferentes, volto a reforçar isto, os prazos ou os tempos de sentirmos estáveis emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, diferem de mulher para mulher. Então, no teu caso, podemos dizer que estamos à vontade, que a sentiste bem passado 6 meses, 1 ano? Vamos para os 8 meses, mas porque eu tive um problema, eu não fui muito bem limpa, e então eu tive que voltar a ser aberta para me limpar outra vez, porque tinha sangue coagulado e aquilo não podia apodrecer, e aquilo então complicou assim um bocadinho mais, por isso 8 meses. Depois dos 8 meses eu comecei a sentir melhor e a sentir que já estava tudo bem. Sim. Mas parte de nós, parte acima de tudo de nós e de nós termos alguém que compreenda aquilo que nós estamos a passar e que não esteja a tornar, sem dúvida. Isso só piora. Doutora Maria José, no caso da Vânia foram 8 meses, portanto, em que se sentiu mais estável, mas há casos em que não, portanto, em que o tempo é muito superior, como há o caso de situações em que o tempo é muito mais reduzido. Isto eu forço esta questão ou este tema no sentido em que muitas vezes as mulheres sentem-se pressionadas e têm que perceber que não existe aqui um deadline a ser cumprido. Exatamente, sim. Uma coisa é elas virem à consulta, não é? Virem ao centro de saúde à consulta e nós dizermos, ok, podem retomar a vida sexual, mas o podem não é têm. Podem quando estiverem confortáveis, quando se sentirem em casal, que é um momento para. Não há sem dúvida nenhum timing, nem nenhum deadline para retomar a relação sexual. E para se sentirem confortáveis. Em jeito de término, o que é que tem, doutora Maria José, na sua área, que é um conselho que daria, ou vários, deixa ao critério, de quem quer engravidar, qual era a mensagem que deixaria? Para quem quer engravidar, sem dúvida procurar uma consulta antes, quer seja com médico de família, com obstetra, com ginecologista, sem dúvida, que é para depois estar também nas melhores condições, obviamente, para embarcar nesta aventura que é a gravidez e é a maternidade e a paternidade. Durante a gravidez, estando tudo a correr, como eu costumo dizer, em velocidade de cruzeiro aos meus casais, aproveitar que é um momento único da vida do casal, é um momento único da vida da mulher. Se tiverem vontade e desejo de ter atividade sexual, usar a criatividade, manter a intimidade, manter os carinhos, e no pós-parto a coisa piora, mas melhora, e os nossos filhos são sem dúvida a melhor coisa do mundo e o melhor que nós temos, mas os primeiros tempos são difíceis, o baby blues existe, a depressão pós-parto também existe, e é preciso estarmos atentos. As mulheres em que já não é só um blues, já não é só aquela tristeza e aquela labilidade emocional de um pós-parto, mas que estamos perante um quadro de depressão pós-parto, e é muito importante essas mulheres serem referenciadas e criar intimidade, partilhar com o parceiro. Eu acho que falar sempre com o nosso companheiro, que em casal é que se vai decidir e que vamos decidir qual é que é o timing para as coisas acontecerem da melhor forma. Doutora Maria José, onde é que a podemos encontrar? Se quisermos usufruir dos seus serviços, do seu profissionalismo, onde é que a podemos encontrar? Trabalho no Grupo Trofa Saúde, em Braga, trabalho principalmente na área de Braga, no Grupo Trofa, e trabalho também numa clínica em Barcelos, que é a Clínica Bioparadigma, onde faço mais os procedimentos ligados à estética íntima e à reabilitação, muitas vezes ginecológica. Ok, muito bem. Vânia,
Uma mensagem que queiras deixar como mãe, que já tem uma filha de 8 anos, certo? Certo. Uma mensagem que queiras deixar da tua experiência, o que é que tu usufruíste, o que é que tu agora deduzes passado este tempo, passado 8 anos de ter sido mãe? Nós complicamos mais do que qualquer preciso, mas ainda assim também temos que respeitar e aceitar aquilo que sentimos, porque é tudo normal, é tudo natural, e que lá está, e tal como a doutora Maria já disse, piora, mas passa, tudo passa, sem dúvida. Foi isso que eu senti. E é normal, e é aceitar que tudo o que está a acontecer é normal e que as coisas vão passar eventualmente. Muito obrigada pelo vosso tempo. Obrigada por darem a voz a este tema sobre a gravidez. Muito ficou por dizer, mas espero que tenham sido respondidos aqui a alguns temas, a algumas dúvidas do nosso público. Muito obrigada por ficarem aí a ouvirem-nos. Muito obrigada pelo vosso tempo.